Olá, boa noite pessoal. Aliás, olá pessoal. Então nós vamos para mais um vídeo, sexto ano, relações ecológicas. Ainda sobre o tópico de ecologia, ainda nessa esfera da ecologia, relações ecológicas. O que são relações ecológicas? Nós temos as relações alimentares, que são da cadeia alimentar, que a gente já viu. Agora a gente tem as relações ecológicas. O que são essas relações? Os seres vivos, eles não se relacionam só alimentarmente, mas eles também se relacionam, se interrelacionam e se relacionam por outras atividades, tá? E aí a gente chama de relações ecológicas. Nós temos as harmônicas e as desarmônicas. Harmônica, alguém sempre é beneficiado, tá? Ou os dois seres são beneficiados. Aqui, os seres são beneficiados nessa relação. Na desarmônica, alguém se lasca. Alguém vai se dar mal nessa relação, tá? Então, basicamente, fixem isso na mente de vocês. Harmônica, tudo ok, todo mundo tá beleza. Desarmônica, alguém se lascou. Então, vamos lá. Nós temos aí harmônicas, sociedade, que é como nós vivemos seres humanos e como a gente está se sentindo mal com isso. Porque nós somos seres humanos que vivem, estão acostumados a viver em sociedade. Numa sociedade organizada, cada um tem seu papel, cada um tem sua função. E a gente depende um dos outros para sobreviver. Essa situação que a gente está instalada aí no país agora, a gente está sofrendo muito com isso. Porque a gente não consegue fazer as relações sociais, tá? Porque a gente é um ser humano é um ser social, tá? E como a gente depende das outras classes, né? Das outras profissões. Vocês são alunos, dependem de mim, professora, para dar uma aula. Eu dependo do médico, vocês dependem do médico, que depende do cara que faz comida, para entregar comida, do agricultor que produz, enfim, é uma cadeia, uma sociedade, tá? Mutualismo, quando os dois se ajudam mutuamente na natureza, tá? Ah, perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho na sociedade. Outros seres, outros animais que vivem em sociedade. A abelha vive em sociedade. A formiga, tá? Aqui tem dois filmes que eu tenho pra dizer pra vocês. O Vida de Inseto, que é o B-Movie. Dois filmes bem antigos. Dois não, são três. O Formiguinhas e o Bugs Life ou Vida de Inseto. Vida de Inseto eu já falei. Vida de Inseto, B-Movie e Formiguinhas, tá? São três filmes que vocês podem entender bastante bem. Assim, bem legal, de forma bem divertida e animada. Como que funciona a sociedade na natureza, tá? Mutualismo. Quando os dois seres se ajudam mutuamente, tá? Aqui a gente tem a associação, eu acho essa associação um pouco complicada, mas eu vou citar porque tá no livro, geralmente tá sempre lá. A associação do líquen com o fungo. Associação, perdão, do fungo, que é do fungo com as algas, que é o líquen. Eles, assim, eles evoluíram para se unir, tipo Pokémon, né? Foram evoluindo. E aí juntaram um ser que foi o líquen. O que acontece? A alga era do ambiente aquático. O fungo era do ambiente terrestre. O fungo queria ir para a árvore. A alga queria o ambiente terrestre. Então eles se fundiram e se uniram, formando evolutivamente ao longo dos anos, e formaram um indivíduo que chama líquen. Esse líquen é aquelas placas que tem no casco das árvores, tá? Eles são associações de fungo com algas. Os dois se beneficiam. O fungo fica no alto, a alga também consegue pegar mais energia do sol, enfim, show de bola para os dois. Comensalismo. É aquela história da rêmora e do tubarão. Tem um peixinho que vive grudado na barriga do tubarão. Ele não vai ser comido pelo tubarão. Ele fica ali pra quê? Ele fica ali enquanto o tubarão caça, estraçalha a comida. O tubarão faz assim, né, pra estraçalhar a comida. Esse movimento que ele abocanha e estraçalha. Vai cair uns restinhos de carne. Então, esse peixinho que tá aqui embaixo, que é o rêmora na barriga do tubarão, imagina que isso aqui é a barriga do tubarão, ela vai comer esses restinhos. Todo mundo se beneficia aqui, tudo tranquilo. Inquilinismo. Mora no outro. Exemplo, você vê aquela árvore, assim, você tá dando aquele passeio no jardim botânico, num lugar bem bonito e tal.
arborizado, natural, você olha para a copa das árvores é aquela parte mais alta das árvores, ou a parte superior. E aí você avista uma bromélia, que é aquela que dá aquela flor, sabe, bonita, aquela planta. Aí você fala assim, poxa, ela tá parasitando aquela árvore. Não, ela tá buscando a luz do sol, ela tá só de inquilina, ela tá morando ali. Inquilino é aquele cara que mora na casa do outro, pagando um aluguel, mas ele é um inquilino, tá? Então, essas são as harmônicas. Sociedade, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Desarmônica. Alguém se lascou. Predação, óbvio. O predador come a presa. Quero ser o caçador, tô cansado de ser caça. O caçador caça a presa e come. Mas aqui na natureza, né? Leão preda o cervo, né? A zebra. Então, a zebra se ferra, né? A zebra se lasca. Ela é comida pelo leão. Beleza. Parasitismo. Essa é, pra mim, na minha opinião, a mais fácil. O parasita, ele absorve os nutrientes do hospedeiro. Claro que não é bom para o hospedeiro, óbvio que não é bom. E esse parasitismo, mais pra frente vocês vão entender que o parasita, ele só consegue se ficar legal se ele estiver no hospedeiro, porque ele não consegue produzir, não consegue caçar, tá? Então, parasitismo, sempre alguém se ferra. Vamos dar um exemplo aí muito real da vida de vocês. Piolho. Piolho é um parasita. Ele suga o sangue de um mamífero de sangue quente, tá? Pulga. Suga o sangue do cachorro, é um parasita. Ela não produz nada, ela suga o nutriente do cachorrinho lá, né? Do sangue do cachorrinho. Competição. Essa competição aqui é um pouquinho mais complicada, porque essa competição pode rolar por alimento, pode rolar por fêmea, pode rolar por habitat, né? Que é o ambiente, por recursos em geral. Então, animais pode ser, essa competição pode ser entre animais de mesma espécie, se for competir pela fêmea, competir por espaço, mas ela pode também ser entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Por exemplo, se for o mesmo recurso. O rato come milho, o gafanhoto come milho. Eles vão competir por aquele alimento. Os dois se alimentam daquilo. Então, eles vão competir ao mesmo tempo sobre aquilo. É uma relação ecológica, de competição. Qual é o tipo de relação ecológica? Competição. Ela é harmônica ou desarmônica? Desarmônica. Agora eu não coloquei aqui, eu vou ensinar dois termos diferentes. Interespecífica ou intraespecífica. Intraespecífica, indivíduos de espécies igual. Interespecíficas, espécies diferentes, tá? Então, se ela for, vamos classificar essa relação ecológica. A formiga, qual é a relação ecológica da formiga? Ela é uma relação harmônica ou desarmônica? Harmônica. Ela é interespecífica ou intraespecífica? Interespecífica, porque eles vivem entre eles mesmos, tá? Mutualismo, entre duas espécies, ou duas espécies. Relação harmônica, interespecífica, espécies diferentes. Aqui, eu falei errado. Aqui, intraespecífica, intraespecífica. Enfim, tá? Então, harmônica, todo mundo fica legal, ok? Paz e amor. Desarmônica, alguém se lasca. Intraespecífica, entre espécies iguais. Interespecíficas, espécies diferentes, tá? Gente, vou ficar por aqui. Estudem, não esqueçam de estudar, tá? Por favor. Aproveite o tempo, que não tem barulho, não tem ninguém, né? Não tem aquele tumulto. Então, estudem, foquem nos estudos de vocês. Vou deixar um desafio apenas dessa vez, para você me dar uma relação ecológica, tá? Dá um exemplo da relação ecológica e dizer se ela é harmônica, desarmônica, intra ou interespecífica. Põe no comentário, curte, compartilha aí os vídeos, tá? Bons estudos, tudo de bom. Beijo!